Boa noite, galera desse canal. Eu tô gravando esse vídeo aqui, é o primeiro vídeo do canal, né? E por qual motivo eu tô gravando esse vídeo? Primeiramente porque a melhor forma de aprender é ensinando. E aí eu tô aprendendo alguns conteúdos a mais aqui na Rocket City. E acabou, por que não fazer um vídeo tentando explicar o que é que eu aprendi sei lá, em 2 dias, 3 dias aí de estudo. E aí eu fui me fazendo algumas perguntas, fui pesquisando um pouco e acabei criando essa telinha que vocês estão vendo aí agora, que é uma pequena explicação do que eu entendi, tá? Tem algumas coisas a mais, obviamente, que não consigo te passar, não consigo passar pra vocês, no caso, de forma tão fácil assim. Até porque eu nem tenho costume tanto de ensinar, né? Não tenho tanto costume de ensinar. Mas eu vou tentar, e é isso. Espero que vocês consigam entender. Tentei ao máximo aqui tentar explicar. Vamos lá. Primeira coisa que vocês têm que entender é que, se vocês estão vendo esse conteúdo aqui, vocês devem ter uma noção, pelo menos, do que é o Next. Mas caso você não entenda, eu vou tentar explicar. O que é o Next? Ele é nada mais, cara, do que um carry, certo? Do carry builder. E aí, o que seria um carry builder? O carry builder, ele é um construtor de SQL. Um construtor de SQL, e aí tu me pergunta, como assim um construtor de SQL? A gente consegue construir carries de SQL de forma mais abstrata, de forma mais fácil. E obviamente tem outros benefícios que eu acabei identificando também, tá, nos carry builders, que aí vem em conjunto com ele. Mas o propósito, acho que a definição para ele seria exatamente essa: abstração maior de carries, né, de banco, por exemplo. E aí, eu dei um exemplo aqui, por exemplo, da nossa aplicação que está rodando aqui, né, a aplicação back-end que está rodando. E também fez aqui um textinho, né, intermediário para construir queries de forma mais fácil. Ou seja, ele meio que faz um intermediário entre sua aplicação back-end e o banco de dados. Não é exatamente um intermediário, tá? Porque ele fica rodando ali, obviamente, no seu back-end, né? Ele está dentro do back-end, mas eu fiz isso aqui para dar aquela explicada um pouquinho melhor. O que acontece? Como é que ele funciona e quais são os benefícios? Por exemplo, eu trago o primeiro benefício aqui que eu estava explicando para vocês, que é sobre a questão da abstração das carries, né, do próprio banco. Por exemplo, quando eu quero selecionar todas as informações da tabela usuários, nesse aqui estou falando do MySQL, tá? A gente está tratando aqui, só para vocês entenderem, o banco MySQL. Quando eu quero selecionar todas as informações do usuário que esteja com o nome aqui, né, obviamente, user Marcos, certo? Eu vou usar essa carryzinha aqui, como vocês podem ver. Mas no Next, né, no Next, acho que é assim que se fala, a gente vai fazer uma abstração um pouquinho melhor, tá? Um pouquinho melhor, porque eu acredito que tem outras ferramentas que consigam abstrair melhor do que, por exemplo, um ARM, eu acho que consegue abstrair mais. Mas vamos lá. O que é que ele está fazendo aqui? Tá pegando o Next, né, que vocês vão entender um pouquinho mais pra frente como é que funciona. Tá pegando a tabela usuários, como tá aqui em cima, certo? Tá usando um where para poder buscar uma coisa exata, né? Enfim, um dado exato daquele teu banco de dados. Tá passando o nome da coluna e tá passando o dado que você quer exato daquele dado. Eu usei aqui nome que tá até errado, era para ser user, né? Enfim, se caso fosse aqui, mas finge que aqui é user, tá? E aí você vai passar a mesma coisa e ponto select para poder selecionar todos os dados dessa pessoinha aqui que você está tentando pegar. Então você pode ver que ele tem uma abstração para quem está de fora, que não necessariamente entende o SQL a ponto de fazer ali na marra mesmo. Então, para a pessoa que não tem tanto conhecimento assim, isso aqui é uma carry pequena, obviamente, mas para pessoa que não tem tanto conhecimento, pega aquele código ali que já está sendo produzido, eu acho que, para mim, pelo menos, é muito importante, tá? Ao meu ponto de vista, eu acho que é muito importante. Outro benefício que eu trago aqui para vocês em relação a o Next ou outro qualquer carry builder, né, eu creio eu, é o seguinte, que a gente consegue fazer a migração de banco de dados de forma muito fácil. Porque como ele é construído em uma base de que não é necessariamente construído de forma exata, né? Como posso dizer, exata no banco, ele tem essa abstração aqui, então a gente consegue modificar só na configuração do próprio Next, né? O banco que você está usando. Nesse caso aqui eu vou estar usando uma SQL2, mas por exemplo você poderia usar aqui na documentação dele, por exemplo, cadê? Deixa eu dar uma puxadinha para cá, que eu acredito que seja um pouco mais para cima. Aqui. A gente pode usar o Postgres, pode usar o SQLite,
o Oracle, o DB, enfim, a gente tem uma grande quantidade, né, de conexão com vários tipos de banco. Então a gente traz essa questão também. Então você, por exemplo, está querendo mudar de um Postgres para um MySQL e aí teu código é muito grande, então a gente tem essa facilidade, né, sacada na mudança. E aí aqui, por exemplo, a gente sabe que as coisas são diferentes, como eu estou explicando para vocês aqui em cima. Cara, esses dois SQL, essas duas carries são a mesma coisa, elas fazem exatamente a mesma coisa, entende? Então eu acho que é uma das coisas importantes também que a gente deve tocar aqui como benefícios. A terceira coisa que eu achei muito legal mesmo, tá? Quando eu vi o vídeo do Diego lá da Rocket City, que é a questão do versionamento de banco de dados. Cara, isso aqui é brilhante. Porque, por exemplo, hoje a gente tem o Git, né? A gente tem, obviamente, aí o Git para poder versionar o nosso código. Só que acontece que quando a gente versiona o nosso código, o nosso banco não vai de forma automática junto pro computador do nosso querido amigo ali que está trabalhando com a gente. A gente tem que reconstruir aquele banco. Se ele incluiu alguma coluna nova, por exemplo, a gente não sabe se ele incluiu, ele vai ter que deixar a carry ali no banco de dados. E aí ele incluiu algum dado importante também no banco e eu estou fazendo também outra mudança. Enfim, embaralha tudo. E o que é, né, esse versionamento, como é que ele se chama? O que acontece? A gente tem aqui uma coisa chamada migrations. Cara, ele nada mais é do que meio que um histórico, certo? Do que foi feito no seu banco de dados. E aí esse histórico é feito através de um arquivo chamado migration, tá? E aí cada mudança que a gente for fazer no nosso banco de dados, a gente vai ter um arquivo que vai estar com aquelas mudanças ali. Eu vou tentar explicar um pouquinho melhor, mas vamos lá. Deixa eu partir um pouquinho mais pro lado aqui, né, que é um pouco mais pra prática, né? Quando você vai criar uma migration, eu não vou falar a exata forma que você vai criar, porque aí seria um vídeo muito longo e seria um vídeo mais prático. Mas quando você vai criar uma migration, no caso de TypeScript, ela cria dessa forma aqui. No caso, sem esse conteúdo de dentro, tá? E sem esse conteúdo aqui também, ela cria importando e cria as duas funções chamadas up e down. O que é essas funções up e down, né? A função up é para fazer a mudança no banco, seja, por exemplo, sei lá, uma criação de uma nova tabela, seja a modificação de uma tabela existente, enfim. A gente está fazendo a nossa modificação aqui, dentro desse up. E o down é como se fosse um backup. Caso isso aqui que você tenha feito seja errado, por exemplo, eu esqueci de deixar, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu só vi depois, mas na verdade aqui deveria ser amount. E aí, cara, ferrou, né? Eu criei o negócio, eu criei o nome da coluna de forma errada. Mas o que a gente pode fazer? O down serve exatamente para isso. A gente consegue voltar para a versão anterior caso a gente queira. No caso, por exemplo, aqui, eu estou dropando, né? No caso, eu estou excluindo a tabela transação, já que aqui eu estou criando ela. Então, ele serve para fazer exatamente o contrário do que você vai fazer. Para caso você queira voltar, você tenha, né, um arquivo de recuperação ali de forma super fácil, dando só um comando, né, no CMD. E aí a gente tem esse aqui. Eu, por exemplo, estava criando uma tabela, certo? E aqui eu simplesmente dropei a tabela aqui embaixo. Então, cara, esse é o conteúdo que eu estou tentando passar para vocês. É uma coisa que eu acho muito bacana. A documentação é muito fácil, tá? A documentação deles é uma coisa assim, muito tranquilo de trabalhar. E aí, você pesquisando, por exemplo, aí no YouTube ou lendo a própria documentação, você consegue entender muito bem. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo aí. E qualquer coisa, pode me chamar aí no próprio YouTube, pode deixar um comentário que se eu conseguir responder, eu vou estar respondendo vocês. A gente vai se ajudando. Valeu, galerinha.